Pessoal, esse tema é um dos temas mais pedidos nos comentários aqui do YouTube e também no meu direct do Instagram. Aqui você vai conseguir encontrar como que esses exames de imagem podem ser utilizados no raciocínio clínico do fisioterapeuta e principalmente como que você vai interpretar os achados desses exames e tomar condutas baseadas nesses achados associados com os achados clínicos do paciente. Se você curte esse tema, manda esse vídeo para colegas que você conhece que também vão se beneficiar desse conhecimento. E o mais importante, né? Clica no botão aqui de curtir para o Johnny. Se você não gostar do vídeo, depois você descurte. E também clica no botão de se inscrever no canal para que o YouTube te avise quando eu postar vídeos novos com relação a esse tema ou até outros relacionados à reabilitação ortopédica e esportiva, beleza? Sem mais, vamos lá pro vídeo que a aula tá top. Se você está assistindo essa live depois, é a nossa live sobre como interpretar achados clínicos de exame de imagem e transferir isso para sua prática clínica na reabilitação do ombro, beleza? Exames de imagem hoje, galera. Vamos entender aí quais são os exames mais comuns que a gente tem aí para as lesões do ombro e principalmente como interpretar os achados destes exames, fechado? Então é o seguinte, pessoal. De onde vem essa ideia aí com relação aos exames de imagem, né? Um pouco da mudança que está tendo de raciocínio clínico em cima dos exames de imagem e como a gente pode utilizar na prática clínica, né? De onde que veio esse raciocínio que eu vou apresentar para vocês. Como todos vocês já sabem, os exames de imagem eles são muito comuns na nossa prática clínica, porque como a gente vem de uma escola aí do modelo patoanatômico, né, que a gente chama, em que a gente tem uma lesão específica e acredita que todos os sintomas que a gente tem das lesões no ombro, elas têm relação com essa lesão estrutural especificamente, os exames de imagem eles ganharam muito espaço, né, dentro da ortopedia em geral, das lesões musculoesqueléticas em gerais. Então, os exames de imagem eles começaram a ganhar muita força porque eles são um dos pontos principais desse modelo que a gente chama de modelo diagnóstico patoanatômico, né? Então, para identificar que existe ali uma lesão específica, eu tenho um exame de imagem específico que identifica aquela lesão e automaticamente eu digo lá que a dor, o sintoma do meu paciente tem relação com essa lesão estrutural. Isso seria um modelo patoanatômico, né? Para ficar mais ilustrativo aí para vocês. Eu tenho lá uma tendinopatia no supraespinal, meu paciente tem dor para fazer elevação do braço, que é um movimento que o supraespinal realiza, automaticamente eu já teria aí dor nesse movimento relacionado a esse achado de imagem. É assim que o modelo patoanatômico ele foi desenvolvido, ele é pautado. Então, ele é as suas duas principais bases são testes especiais e exames de imagem. Sobre testes especiais a gente fala em outra oportunidade, vamos focar aqui nos exames de imagem. Então ele é um dos principais pilares do modelo chamado de modelo diagnóstico patoanatômico, sendo que se você trabalha com ombro, você atende um paciente que tem dor no ombro, lesão do ombro, com certeza a ressonância magnética é o exame mais comum da clínica aí que vocês vão encontrar para identificar lesões de partes moles, né? Com certeza é o exame que você vai mais observar aí na sua prática clínica. E realmente a ressonância magnética é o exame de imagem mais confiável e sensível para essas alterações estruturais, principalmente de partes moles. Então se você tem uma tendinopatia ou uma ruptura, seja ela ligamentar ou tendínea, a ressonância realmente é o melhor exame de imagem para observar isso. O raio-x, assim como a tomografia, são exames que têm como foco avaliar mais uma lesão óssea do que uma lesão de partes moles, né? Sendo que o raio-x é mais utilizado porque é mais barato do que a tomografia, mas a tomografia é mais sensível, é mais específica para avaliar alterações ósseas, tá bem? Beleza, até aí tudo certo. E o modelo patoanatômico, que era um modelo diagnóstico que a gente seguia muito antes, né? Que a fisioterapia foi toda pautada, foi toda montada em cima. Ele tem como um dos principais pilares esses exames de imagem. Esse modelo começa a ser questionado
porque alguns estudos começam a mostrar uma baixa correlação entre os achados, principalmente da ressonância magnética, que é o exame mais comum da gente lidar aí no dia a dia, com os sintomas dos nossos pacientes. Então, alguns estudos começaram a demonstrar que mesmo tendo alteração ali na ressonância, não necessariamente o nosso paciente tem dor no ombro para elevar, ou para rodar externo, ou para fazer as atividades do dia a dia dele. Então a gente precisa começar aí a interpretar melhor esses achados. E essa é a ideia da live de hoje. Eu vou discutir um pouco com vocês como que eu levo em consideração os achados de um exame de imagem na minha prática clínica, tá? E aí eu mudei muito como eu observo esses achados a partir desses estudos mais novos aí que demonstraram que não existe uma alta correlação de sintomas do paciente com dor no ombro correlacionado com os achados ali de lesões estruturais em um exame de imagem, principalmente a ressonância. Então, existem alguns trabalhos que demonstram positividade, né, um exame positivo para lesões, principalmente lesões degenerativas, tendinopatias, lesões degeneração articular, positivos, né, que mostram realmente a lesão estrutural ali, mas em indivíduos assintomáticos. Assim como existem alguns trabalhos, até um que eu coloquei no meu canal do Telegram hoje para a galera lá que já foi se preparando aí para a live, que ele demonstrou que existem achados bilaterais de lesão em exames de imagem, mesmo quando o indivíduo tem sintomas relacionados às lesões do ombro em apenas um ombro. Então, por exemplo, eu tenho dor no meu ombro direito para fazer as minhas atividades no dia a dia, só que quando eu faço a ressonância para o ombro direito, aparece lá uma tendinopatia do supra, sinais de edema, inflamação, sobrecarga, né? E aí, se repete o exame do ombro direito, que eu fiz no ombro direito, no ombro esquerdo, que é o ombro que eu não tenho dor, eu também tenho as mesmas alterações. Então a gente começa a pensar assim, putz, será que tudo que eu vejo ali no exame de imagem realmente é verdade absoluta? Eu tenho que levar como a ferro e fogo ali de que realmente a dor do meu paciente está vindo daquela lesão estrutural, os sintomas clínicos dele ali, os achados clínicos dele realmente têm relação com essa lesão estrutural? Então a gente precisa começar a interpretar melhor esses achados, certo? Eu tive a ideia de fazer essa live porque a Elisângela, que é uma das minhas seguidoras aqui, ela me mandou uma mensagem no direct de uma paciente dela com esses laudos aqui, ó, para vocês terem noção, ó. Esse daqui é o primeiro laudo. Putz, acho que vocês não vão conseguir ver muito bem. Deixa eu tentar tirar aqui os comentários. Vocês não vão conseguir ver muito bem porque eu não consigo modificar aí a imagem, tá? Mas esse seria o primeiro laudo da paciente dela. E se vocês observarem aqui em negrito embaixo, vocês vão ver que tá escrito ali, ó. Tendinopatia do subescapular e do supraespinal sem ruptura. Então ela tinha uma sobrecarga ali no tendão, mas não tinha ruptura desses tendões, tá? Assim como ali uma inflamação na bursa subacromial ali, subdeltoide. Ou seja, esses sinais aí degenerativos, né, de sobrecarga no ombro. Esse era o exame inicial da paciente dela. E aí ela tratou a paciente melhorou dor, melhorou função, e a paciente foi repetir o exame para ver se tinha melhorado ali os sinais de sobrecarga, né, a tendinopatia, a inflamação na bursa. E aí, neste segundo exame, deixa eu mudar ele aqui. Nesse segundo exame, você encontra ali, ó, que é nesse aqui, ó. Você encontra ali embaixo a última conclusão do exame. Cortou, mas eu vou dizer para vocês o que estava escrito. Vai estar escrito ali, comparação com o exame prévio do dia 11/3/2020, houve espessamento da bursa e dos tendões do supraespinal e aumento da distensão de líquido, né? Então o que seria isso? No segundo exame, depois que o paciente já estava tratando, já estava com menos dor, melhor nas suas atividades funcionais, o exame dela piorou. Aí a Elisângela ficou maluca. A Elisângela me mandou mensagem no direct e falou assim: João do céu, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Mas a minha paciente está evoluindo tão bem. E mesmo assim o exame dela piorou. Será que eu estou no caminho certo, etc.
E aí a primeira coisa que eu falei pra Elisângela é, Elisângela, a primeira coisa, mais pessoas precisam saber dessa informação. Então eu vou fazer uma live sobre isso e manda essa mensagem lá no meu grupo do Telegram de discussão de casos clínicos, que eu discuto com a galera lá, tal, a gente discute bastante sobre isso, e eu acho que muitos outros fisioterapeutas deveriam, né, saber dessa informação e ouvir o que eu tenho para dizer aqui nessa live hoje, porque isso realmente é muito importante. E aí eu falei pra ela, fica tranquila, porque tudo que você fez, com certeza era a melhor coisa que você poderia ter feito pra ela. Ela falou que ela fez exercícios de fortalecimento, né, devolver a função pro paciente, etc. E eu falei, fica tranquila que você tá fazendo tudo certo. E ela falou assim, mas João, pelo amor de Deus, por que será que o exame piorou? Então assim, a primeira coisa, você não tem que se preocupar com os achados do exame quando eles tiverem essas características de processo inflamatório e sobrecarga no tendão com características degenerativas. Principalmente, é a mesma ideia, Tom, isso aí mesmo. Isso daí serve para qualquer exame de imagem. A gente está discutindo sobre ombro aqui, mas serve para qualquer exame de imagem. Você não precisa se preocupar com esses achados, principalmente quando você está lidando com um paciente que é de meia idade para cima e até mesmo no momento em que você está aumentando a capacidade funcional desse indivíduo, é bem possível que os tecidos dele respondam a essa sobrecarga, aumentando aí esse aumento de sobrecarga no dia a dia. E isso é de longe a melhor coisa que você poderia fazer por ele. Não é ruim ele ter essa adaptação, essa piora entre aspas no exame. O que seria essa piora entre aspas no exame? Você aumentou o nível de atividade funcional desse paciente e o corpo dele está aprendendo a lidar com essa sobrecarga, de novo, com esse aumento funcional, e você está gerando essa adaptação ali para o dia a dia dele. Existe um trabalho muito interessante que demonstrou o seguinte: quando você está tratando, por exemplo, tendinopatia do supra, você faz um exercício de fortalecimento, os exercícios que normalmente a gente preconiza para tendinopatias, que são exercícios excêntricos, com alta carga, baixas repetições e velocidades. No dia seguinte, você tem espessamento do tendão e até mesmo diminuição do espaço subacromial desse paciente. Então, a pergunta do Lúcio aí, como é que eu vou explicar isso para o paciente, né? Já que ele é leigo e está lendo no laudo lá que teve teoricamente pior ali da lesão. A primeira coisa que você tem que explicar para ele é que, à medida que você aumenta as suas atividades, é esperado você encontrar esses achados de sobrecarga, porque do mesmo jeito que quando você faz um exercício de fortalecimento, você lesiona algumas fibras ali musculares, e é isso que vai fazer com que você fique cada vez mais forte, né? A recuperação dessas fibras. Quando você joga carga em um tendão, esse tendão vai receber essa carga, e isso vai gerar ali um processo inflamatório inicialmente. E é exatamente esse processo inflamatório que vai fazer com que esse tendão fique cada vez mais forte, mais capaz, mais suscetível de suportar a carga. Isso faz parte do que a gente chama de educação do paciente. Então, pessoal, quando você isso faz parte do que a gente chama de educação do paciente. Ele precisa ser informado que não necessariamente aumentar a inflamação ali na ressonância, aumentar o espessamento do tendão, aquilo está machucando ele. Ou ele vai ser um cara pior por conta disso, ou ele vai ter menos função por conta disso. Pelo contrário, porque não existe relação disso na literatura, certo? Então, galera, eu queria deixar isso muito claro para vocês. É esperado em um paciente que você começa a aumentar o seu nível funcional, você está jogando mais carga ali naquelas estruturas dele que estavam sobrecarregadas, né? Não estavam tão capazes de suportar carga, e isso vai ficar muito claro no exame de imagem às vezes, e você não precisa se alarmar. Você fica tranquilo e precisa passar essa tranquilidade para o seu paciente. Então, como eu estou dizendo aqui para vocês, eu falei a mesma coisa para a Elisângela. Ter um pouquinho mais de inflamação lá no exame não significa que o seu paciente vai estar pior. Pelo contrário, possivelmente ele até está melhor, e aí ele está jogando mais carga no ombro porque ele está se sentindo mais confiante, melhor, mais forte, com menos dor, e o corpo dele está recebendo essa carga e está acusando isso aí em algum momento.
A longo prazo, o ombro dele vai se adaptar a suportar essas cargas e vai parar de ter essas alterações estruturais aí, por exemplo, no exame de imagem. O Tom, ele citou aí o joelho. Existe um trabalho muito legal para mostrar o quanto que o nosso corpo é capaz de se adaptar às cargas que a gente impõe a ele. E na articulação do ombro não é diferente. Existe um trabalho muito legal. Eles pegaram pessoas que nunca fizeram uma maratona e logo depois, terminou a maratona, a primeira maratona dessas pessoas terminou a maratona e eles fizeram ressonância do joelho. Eles encontraram sinais de sobrecarga no menisco, na cartilagem, degeneração da cartilagem, sinais de sobrecarga ali nos tendões. E aí depois de 6 meses de treinamento, os caras fizeram o mesmo procedimento. Esses mesmos caras fizeram uma maratona e eles fizeram a ressonância do joelho deles de novo. Após esse período de adaptação aos treinos, já eram caras mais experientes a uma maratona. Quando eles repetiram o procedimento de fazer a ressonância logo depois da maratona nos mesmos indivíduos, nem eram pacientes porque não tinham dor, indivíduos, eles já não encontraram aquelas sobrecargas que eles encontraram inicialmente, de deformação do menisco, da cartilagem. Então, o nosso corpo, existe uma lei que é chamada de lei de Wolff, escreve com W, que é uma lei da física, que basicamente, para ficar mais didático para vocês entenderem, ela define o seguinte, que o corpo se adapta às cargas que são impostas a ele. Vocês já pararam para pensar por que a glenoide tem o formato de uma pera e a cabeça do húmero um formato redondo? Por que o acetábulo tem um formato diferente do que a glenoide tem no ombro? Por que a cabeça do fêmur tem um formato diferente do que a cabeça do húmero? Porque essas estruturas, elas são expostas à carga de formas diferentes. Cargas de tração, de compressão, totalmente diferentes. E elas se adaptam a essa exposição ao longo da nossa maturação aí do esqueleto, ao longo da nossa vida. Quando a gente fala de tendão, das articulações, é a mesma coisa. Quando você começa a expor o seu paciente a uma sobrecarga maior, a uma atividade funcional maior, é até esperado que ele tenha mais alterações ali naquela articulação, e isso não necessariamente vai estar ligado com os sintomas dele. São duas coisas totalmente diferentes. Então, ter um exame de imagem positivo não significa que esse cara vai ter aí uma alteração nos seus sintomas, vai piorar a dor, por exemplo. Tudo bem? Então vocês podem ficar tranquilos com relação ao caso da Elisângela aí, por exemplo, de que ela não piorou o paciente dela. Pelo contrário, ela melhorou o paciente dela, ele aumentou seus níveis funcionais e isso foi acusado ali em um exame de imagem. Porque ele não estava adaptado a suportar essa atividade funcional tão alta mais, porque ele tinha dor há bastante tempo. À medida que ele começou a diminuir a dor, melhorar sua capacidade funcional, os tecidos dele ali, no caso o ombro, a bursa, no caso do exame, o tendão do supra e do subescapular, sentiram essa carga. E aí o que vai fazer com que esses tendões, todas essas estruturas sejam capazes cada vez mais de suportar carga? Você manter essa exposição funcional. E aí com o tempo, esse indivíduo vai se adaptar a suportar essas cargas aumentadas aí, e a tendência é que esses achados até sejam diminuídos, beleza? Então, como começaram a mostrar que um exame de imagem positivo não era correlacionado altamente com sintomas do nosso paciente, a gente começa a ter que repensar esse modelo que a gente chama de diagnóstico patoanatômico. E a gente começa a identificar um modelo aí que parece ser muito mais interessante, que é o que a gente chama de modelo de diagnóstico cinético funcional, Então, quando a gente fala dessas lesões degenerativas, eu dou um peso muito pequeno para o exame de imagem e um peso muito grande para os sintomas, para os achados clínicos do meu paciente. Isso tem que guiar mais as minhas condutas do que o exame de imagem, tá? Então, se o meu paciente tem lá, por exemplo, uma tendinopatia do supra, eu não me importo tanto com esse fato e me importo mais se ele tem capacidade de elevar o ombro, se ele tem capacidade de fazer as atividades do dia a dia dele e qual é o nível de irritabilidade que ele tá para realizar essas atividades. Isso é mais importante.
se ele tem mobilidade, se ele tem força, se ele tem controle para fazer isso, beleza? O que é importante? Nesse estudo que eu citei para vocês, por exemplo, que os caras encontraram achados de imagem, né, achados positivos na ressonância, tanto no ombro que não doía quanto no ombro que doía, eles encontraram o seguinte, que de fato, indivíduos que tinham a ruptura total do manguito e artrose no ombro, essas alterações estavam mais presentes no ombro sintomático do que o ombro que não era sintomático. Então, diferente do que eu falei pra vocês, quando é uma tendinite simples, eu dou pouco peso para esses achados. Agora, quando é uma lesão um pouco mais grave, uma ruptura total do supra, uma degeneração muito grande da articulação glenumeral, aí eu já me preocupo um pouco mais com o exame de imagem, mas mesmo assim, o diagnóstico cinético funcional, mobilidade, força, controle motor, a capacidade que o indivíduo tem de se movimentar é algo que eu levo muito mais em consideração ali na minha avaliação e na minha abordagem clínica, no meu tratamento também, beleza? Mas por que quando a lesão é um pouquinho mais grave, como por exemplo uma ruptura ou uma degeneração articular grande, eu levo mais em consideração? Porque essas lesões um pouquinho mais graves, elas são importantes para você traçar prognóstico para o paciente. Um paciente que tem uma ruptura parcial do supra, ele é passível do tratamento conservador? É. Só que o tratamento dele possivelmente vai demorar mais do que o tratamento de um indivíduo que tenha simplesmente ali uma tendinopatia do supra. Os dois têm prognósticos diferentes, tempo ali de evolução da doença diferentes. E aí o exame de imagem pode me entregar isso nesses casos, tá bem? Então não é assim também, puta, não serve pra nada, nem vou olhar essa porcaria aí desse exame. Não é isso. A gente precisa aliar as coisas, né? Às vezes a gente fica muito radical. Eu já falei pra vocês que eu não acho isso interessante. Calma, calma. Também não se empolga de achar que só bota o cara pra fazer as coisas dele aí, eu não preciso me preocupar com a lesão anatômica. Não, não é isso. Você tem que colocar tudo na balança e definir o peso que você vai dar pras coisas. Beleza? E uma outra coisa importante com relação aos exames de imagem. Quando a gente fala de lesões atraumáticas degenerativas, esperem encontrar, principalmente quando a gente fala de manguito, lesão do supra principalmente, esperem encontrar essas alterações e exames de imagem mais presentes nos seus pacientes mais velhos, principalmente acima de 50 anos ali, beleza? Isso é muito importante. É esperado, do mesmo jeito que o cabelo fica branco, o meu cabelo já tá caindo aqui, tô começando a ficar carequinha aqui na frente já, a pele vai enrugando, as articulações não vão ficar bonitinhas o resto da vida, certo? Então, num paciente um pouquinho mais velhos, certo? É importante você interpretar bem esses achados, mesmo tendo uma lesão ali degenerativa naquela articulação. Isso é até esperado pelo fato do avanço da idade aí. Não é algo que você tenha que se preocupar tanto. Beleza? Então, avaliar incapacidade através de questionários funcionais, avaliar força muscular, controle motor, mobilidade e, principalmente, identificar o nível de educação do seu paciente com relação a essas informações dos exames de imagem que ele recebeu é primordial ali no início da sua avaliação. A galera me perguntou, né? Como que eu vou explicar para o meu paciente que no exame ele piorou e a dor dele tá melhor? Com educação. Você precisa sentar ele na sua frente ali e explicar para ele tudo isso que eu tô falando para vocês. Com embasamento científico, com o máximo que você puder usar ali de linguagem simples, mas transferir isso para ele com confiança e mostrar que você sabe o que você está falando dentro do que você vem estudando, né? A gente estuda tanto aí para isso, certo? Então, com relação ao caso da Elisângela, por exemplo, piorou lá no exame de imagem. Putz, o que eu faço? Chega pro paciente e fala, essa piora no exame é esperada. E a gente dá muito menos peso para o exame do que para os seus sinais clínicos. A sua dor melhorou, você está conseguindo fazer mais atividades que você conseguia fazer antes. É isso que eu preciso. Um exame está um pouquinho mais edemaciado, o tendão um pouquinho mais espesso, não significa que isso
que o seu ombro está mais machucado do que estava antes, por exemplo. Pode ser simplesmente que, sei lá, um dia antes dele fazer a ressonância, ela fez um exercício de fortalecimento com ele lá na clínica e o tendão dele lá recebeu essa carga, que era exatamente o que ela deveria fazer, jogar carga no tendão para ele se adaptar a suportar cargas maiores aí no dia a dia. Então, a gente precisa também educar o paciente com relação a esses achados. Não adianta nada você saber de tudo isso que eu estou falando aqui e você não transferir isso para o seu paciente. Fechado? E aí vocês devem estar perguntando, né? O que seria então um exame de imagem que eu levaria em consideração aí, maior consideração no meu dia a dia? É o que eu disse para vocês. Se eu observar uma ruptura total do supra, é um paciente que eu posso tratar conservadoramente? Posso, mas ele tende a demorar mais o seu tratamento do que um cara que tem uma tendinite. E uma outra coisa muito importante, quando que os exames de imagem são primordiais na nossa prática clínica, né? Com esses achados aí de que parece não estar relacionado a sintomas de dor e a nível funcional dos nossos pacientes, quando você não suspeitar de uma lesão grave, não tem a necessidade de que você peça para que o seu paciente realize um exame de imagem, tá? Porque isso, principalmente quando a gente fala de sistema público de saúde, é muito importante para diminuir custos. Você pode investir esse dinheiro em outras intervenções que são muito mais efetivas, né? E também evitar o que a gente chama de nocebo do paciente, né? O paciente recebe um exame de imagem desse, ele fica muito preocupado, porque ele não sabe interpretar esses achados. Aí você vai ter que ir lá desmistificar tudo isso, explicar tudo isso que eu estou explicando para vocês. Então, quando solicitar um exame de imagem? Primeira coisa, o fisioterapeuta pode solicitar exame de imagem? Pode. Tá lá no nosso COFITO. A gente é autorizado a solicitar exames complementares, desde quando o objetivo desses exames seja voltado para o diagnóstico cinético funcional. Então a gente pode. Quando solicitar ou quando levar uma informação de exame de imagem com alto peso na sua avaliação? Quando você suspeitar de lesões graves. O que seria uma lesão grave? Meu paciente caiu do telhado e não está conseguindo nem levantar o braço aqui 10 graus. Pô, suspeita que pode ter acontecido uma fratura ali no ombro dele, né? Pode ter acontecido uma lesão ligamentar grave. Ele luxou o ombro e chegou para você lá depois de que o ombro voltou pro lugar. Ele nem foi no médico, não foi no hospital, nada. Foi direto com você porque você era um conhecido dele. Suspeite de uma lesão grave. Pode haver ali uma lesão do plexo braquial, uma fratura associada à luxação, uma lesão ligamentar mais evoluída, entendeu? Então, nesses casos, o exame de imagem é importante para você identificar uma lesão grave como uma fratura, uma infecção que seja descontrolada em alguns casos. Na minoria esmagadora dos casos, um câncer, né? Mais de 90% das dores no ombro, elas não estão relacionadas a lesões graves, mas você precisa saber identificar alguns sinais clínicos, como, por exemplo, perda repentina de peso, perda de apetite, que possam estar relacionados aí a neoplasias, né, cânceres. Então, nesses casos, o exame de imagem é importante para você excluir a possibilidade de ter uma lesão grave no ombro daquele seu paciente e você incluir ali um diagnóstico simples, por exemplo, de uma tendinopatia. Por que é importante saber os sinais clínicos e levar em consideração a história do paciente nessa tomada de decisão? Para você não tratar o paciente como uma simples dor no ombro e Deus o livre, ele tem uma fratura lá, uma luxação, um câncer, entendeu? Então, as bandeiras vermelhas, aí os exames de imagem são importantes, tá bem? Então, em lesões traumáticas, os exames de imagem são importantes para você identificar a extensão desse trauma e a extensão das lesões ósseas e ligamentares. Em instabilidades de ombro, normalmente é utilizado na tomada de decisão clínica para definir se o paciente vai ser passível do tratamento conservador ou se ele precisa evoluir para a cirurgia, além da história dele e das queixas de instabilidade que ele possa referir ao longo do período após a luxação, após a instabilidade, o nível dos defeitos ósseos na glenoide, na cabeça do húmero, né? Que é o que a gente chama na glenoide de lesão de Bankar,
e na cabeça do húmero de lesões de Hill-Sachs. Então o nível, quanto de fratura que eu tive na cabeça do húmero, na glenoide, após essa luxação, tem que ser levado em consideração na tomada de decisão clínica. Então, toda mudança de paradigma, normalmente a gente começa a ser muito enfático nesses achados, e aí é importante que quem ouve essas informações saiba interpretar. Então vocês viram falando aqui, ó, exame de imagem não tem relação com dor e não tem relação com sintoma. Beleza. Cara, depende do caso. Então às vezes você vai ver algum post no Instagram ou um artigo que vai falar, só que, cara, lê o artigo inteiro e vê em que casos realmente isso se aplica. Não é para todos os pacientes. Você não vai pegar a ressonância e nunca mais olhar uma ressonância na sua vida. Não é isso. Cuidado com os extremos, tá? Eu tô levantando uma bandeirinha aqui de que o diagnóstico cinético funcional, avaliar o movimento, força, etc. é importante, mas não leva isso como somente uma verdade absoluta. Os exames de imagem precisam continuar sendo interpretados. Só que você precisa saber como realizar essa interpretação, beleza? Principalmente quando a gente fala de lesões graves, tá? Mesmo nos casos que eu falei para vocês que eu levaria como mais importância um achado de exame de imagem, como a ruptura total do supraespinal, é algo que é tratável? É. Então, já se sabe hoje na literatura que se o paciente tem uma ruptura total do supraespinal, não necessariamente ele precisa evoluir para cirurgia. Ele pode se dar muito bem com o tratamento conservador, mas normalmente esse tempo de tratamento ele é um pouquinho mais longo. Olha aqui achados interessantes, como a carga que a gente joga sobre o ombro, a exigência que a gente tem sobre essa articulação tem relação com os achados de imagem, e é uma forma de justificar o fato do paciente lá da Elisângela ter aumentado um pouquinho os seus achados lá na segunda ressonância, como a gente viu no início da aula. Essa imagem aqui, ó, deixa eu tirar os comentários. Essa imagem aqui, que tá com as setinhas, é uma ressonância no mesmo corte na imagem A que acontece na imagem B. Essa imagem é de um artigo, de um estudo que eu publiquei lá no meu canal do Telegram. Quem não tá no meu canal do Telegram, é só clicar no link que tá na minha bio, lá vai ter o link do canal, você pode ser direcionado para lá, vocês vão achar esses artigos que eu tô citando, tá? O que os caras fizeram? Eles fizeram um exame de ressonância no ombro de atletas de handball antes deles se aposentarem. Essa seria a imagem A. Você vê ali, ó, sinal de edema ósseo, bem na inserção ali próximo da inserção do supraespinal no tubérculo maior, onde as setinhas estão apontando. Esse hipersinal aí é um sinal de edema ósseo, tá? Na imagem B, que é 6 anos depois da aposentadoria dele, você já não encontra esses hipersinais aí no tendão, né? Ou seja, o tendão ele responde a essas cargas bruscas, essas cargas agudas que são expostas a ele. Então, no caso do paciente da Elisângela, por que ela não tem que se preocupar tanto? Porque o tendão do subescapular e do supraespinal aí dele sentiu a carga que ela expôs ao paciente dela, porque ela aumentou o nível funcional desse paciente. E ele ainda está se adaptando a suportar essa carga. E isso apareceu no exame de imagem, como aparece aí em outros pacientes, outros exemplos. Tudo bem? Então, não se assustem com o exame de imagem quando isso tiver relação com a carga que está sendo exposta naquela região, tá bom? E a Bia fez um apontamento importante aqui, ó. É importante também para acompanhar a evolução de lesões mais graves. Sim, por exemplo, numa fratura, um raio-x é importante para você saber se você pode evoluir ali no seu protocolo, expor aquele osso a uma sobrecarga maior, né? Uma outra coisa importante, nesse mesmo trabalho aí, desse grupo de autores que eu acabei de citar, eles demonstraram que mesmo depois de 10 anos, a longo prazo aí,
Os atletas de handball que tinham ruptura parcial do supraespinal, a ruptura não evoluiu ao longo do seu avanço de idade. E isso é até esperado. Alguns trabalhos na literatura demonstram que com o avanço da idade você tem um pouquinho da evolução aí das lesões. Então, aquela coisa de falar assim, ó, você tem uma ruptura parcial desse tendão aqui, ó, se você não operar, se você não tratar logo, essa ruptura vai piorar, aí vai romper totalmente, a gente não vai conseguir operar de novo depois. Isso daí não é uma verdade absoluta, a gente não pode falar isso para o paciente. Na verdade, a literatura parece mostrar o contrário. Eu tenho outro trabalho que mostrou que depois de 5 anos, uma ruptura parcial do supra também não evoluiu para uma ruptura total. Mesmo em jogadores de handball que continuaram a sua carreira, os caras continuaram jogando. Imagina o tanto que um cara desse não treina, o quanto que ele não arremessa, o quanto que ele não usa o ombro. As lesões não evoluíram depois de 5 anos, 5 temporadas. Imagina. Então a gente não pode ficar afirmando essas coisas para o paciente. A gente tem que tomar muito cuidado aí com as coisas que a gente vai afirmar, beleza? Galera, eu acho que deu para vocês terem uma ideia geral aí do que eu levo em consideração na minha prática clínica para interpretar exames, qual é a importância desses achados, fechado? E eu sugiro que vocês leiam os artigos que eu publiquei no meu canal do Telegram lá, se vocês quiserem se aprofundar no assunto. E a galera que for participar do FTO, a gente fala disso daí muito mais. Quando a gente fala de diagnóstico cinético funcional, avaliação e dos tratamentos das lesões específicas do ombro, fechado? Deixa eu ver aqui algumas perguntas aqui, deixa eu ver. Pergunta da Débora. João, peraí que eu vou ter que ver menor aqui, senão não vou conseguir ler. João, as alterações que aparecem no lado contralateral à lesão é devido à sobrecarga que a articulação recebe pelo paciente? Então, ó, naquele trabalho que eu citei para vocês, os achados de imagem na região contralateral à lesão, eles têm relação com o próprio avanço da idade dos pacientes, já que em pacientes mais velhos essas alterações eram mais presentes, esse é um ponto. E como normalmente você tem a função dos dois membros superiores bem parecidas, provavelmente tem a relação com a funcionalidade do paciente sim, ali no dia a dia dele, beleza? Então, Biazinha, seguinte, eu não lembro a sua pergunta certo, tá? Mas eu acho que era alguma coisa relacionada a isso, né? Se aqueles exercícios que eu mostrei na semana da prática do ombro, de elevação e tal, o Rodrigão usou uma palavra boa pra caramba, exposição. Exposição é bom, cara, sabe por quê? Porque carga parece, joga a carga, parece que vai jogar 10 quilos lá no ombro do cara. Quando a gente fala carga, é feito de uma forma gradual, de uma forma controlada. Então essa exposição gradual aí é importante. Principalmente na tendinopatia calcária, que o cara já deve ter dor há um tempo e tal. E como eu disse, lembra? Não necessariamente ter a tendinopatia calcária lá significa que ele vai ter sintomas relacionados a essa lesão aí anatômica, né? É um diagnóstico aí anatômico. Não necessariamente isso vai levar a sintomas. Mas a chance de um paciente desse ter dor no ombro realmente é maior do que a chance que um cara que não tem nada ali no ombro dele, tá? E aí, num caso desse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que adaptar essa região a continuar a suportar carga, tá? Tá, qual a relação acima do impacto com a tendinite calcária? Se a exposição à carga e os movimentos são feitos da mesma forma. Tá, Bia, a exposição à carga na tendinopatia calcária, assim como numa tendinite simples, uma inflamação inicial no tendão, é realizada da mesma forma, só que você provavelmente vai ter que controlar melhor essa carga nesses casos mais crônicos, já que o paciente ele tende a ter mais dificuldade em interpretar os estímulos ali da carga que você está expondo a ele, entendeu? Com relação à tendinopatia calcária, o mecanismo de lesão tem mais relação com a sobrecarga excêntrica sobre o tendão do supraespinal do que a raspagem sobre o tendão ali, abaixo do acrômio e etc. Beleza? Então pode fazer um tratamento de exposição para uma tendinopatia comum, tá? Alguns trabalhos mostram que associar a fisioterapia a ondas de choque
é uma estratégia, mas isso não precisa ser feito logo de cara, pode ser um plano B que você tem aí. Se o paciente não evoluir bem, a exposição de exercício mais ondas de choque parece ser uma estratégia que você tem aí antes de uma cirurgia, de procedimentos mais invasivos. Beleza, pessoal? Ó, um beijo pra vocês. De verdade, espero que eu tenha conseguido deixar bem claro essa coisa de exame de imagem, porque é um paradigma, é uma coisa bem complicada da galera entender. E contem comigo aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar no meu direct. Fechado? Eu não falei que você ia curtir, se você ficou aqui até o final é porque você curtiu o vídeo, né? Então, ó, não esquece, clica no botão de curtir aqui e se inscreve no canal. Além disso, manda esse vídeo aí para pessoas que você acha que podem se beneficiar desse conteúdo e que vão curtir também esse conteúdo que a gente discutiu nesse vídeo aqui. Se liga, pessoal, tem muita coisa boa vindo aqui no meu canal, então, ó, até o próximo vídeo.